Nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez com o coração transbordando em alegria por estarmos nesse projeto tão inspirador, nesse projeto que nos recebe com tanto amor, do qual nós estamos fazendo parte nessa comunhão, onde certamente recebemos muito mais do que doamos. E através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmandir-se como braço social, com esse apoio, com esse incentivo, por acreditar que através do conhecimento nós vamos caminhando essa trajetória, essa caminhada evolutiva. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós já estamos fazendo em 3 etapas, vamos colocar assim, sobre o sofrimento. Esse estudo faz parte do projeto onde nós iniciamos lá atrás, estudando a série psicológica, livro a livro, trazendo cada um dos ensinamentos de Joana, sempre amparados por Jesus, por Kardec, por essa doutrina que nos abastece de maneira tão imensurável, nós não conseguimos nem mensurar. E essa etapa agora do projeto, nós vamos revisitando a série psicológica através dos temas que são muito pertinentes ao nosso mundo contemporâneo, às nossas vivências existenciais, aos nossos desafios. E por isso, através dessa comunhão, as nossas amigas queridas Vivi e Fê estão aqui hoje, trazendo também a reflexão que abrange, né, que abarca mais ainda com a metodologia, os ensinamentos do nosso querido professor Eurípides. Ai, que delícia podermos fazer esse combo tão, meu Deus, tão elevado para refletir temas tão pertinentes na nossa jornada evolutiva. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, que alegria tê-las aqui. A alegria é nossa, obrigada pelo convite, e tenho certeza que nós vamos aprender muito mais aqui nessa troca, né, que é sempre edificante. Eu agradeço também o convite, e acredito sempre que na comunhão, né, desse trabalho, a gente vai conseguir alcançar muita melhoria para nós e para os irmãos que estão nos assistindo também. É sempre muito importante pensar nisso, essa troca, essa comunhão, né? Falar em sofrimento é algo muito profundo, porque abarca a cada um de nós de uma forma diferente. Cada um de nós com as suas impressões, com as suas vivências, com seus desafios pessoais. No estudo anterior, há 15 dias atrás, nós falamos sobre o sofrimento como uma opção existencial, né? Como é que eu acabo optando por esse sofrer? E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, pensando nessa origem, onde é que vem essa dor, onde se origina esse sofrimento, como que é feita essa construção através da nossa jornada evolutiva. Joana, através da série psicológica, é sempre importante lembrar que ela tem um dos livros da série psicológica, do qual ela, de fato, mergulha nesse tema, que é o livro Plenitude, o livro 3 da série psicológica. Ali ela mergulha mesmo, né, trazendo toda a reflexão sobre o sofrimento. E não que ela não fale em outros livros, né, porque o sofrimento acaba estando presente quando a nobre mentora vai discorrer assuntos que têm muita pertinência com a nossa vivência existencial. Mas esse livro 3 em especial indico sempre quando vamos falar sobre o tema sofrimento. E ela fala também da dor no livro Desperte e Seja Feliz. Ela usa muito esse tema, essa temática da dor. Agora, eu acredito que nós temos muitos elementos baseados na doutrina espírita para refletir sobre esse tema, não é, meninas? E, assim, certamente hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse tema, porque nós vamos ficar refletindo sobre eles aí bastante tempo da nossa jornada. Vocês concordam dessa complexidade do tema? Muito, né? Porque falar de sofrimento é falar de dor, está muito relacionado. E nós passamos pela dor
desde a nossa criação. Se a gente, né, refletir, a gente passa pela dor desde da nossa criação. E por que sofremos? Por que sentimos dor? Essa é a pergunta, né, maior aí dessa provocação para o estudo de hoje, né? E também como sanar esse sofrimento, entender todo esse processo, né, de dor e sofrimento que passamos. No Evangelho, que é o nosso guia, né, que Jesus veio aqui para nos trazer, que ele é nosso modelo e guia, e o Evangelho é o nosso norte, ele fala, né, bem-aventurados aflitos, foi uma fala de Jesus. Então, quais são essas causas das nossas aflições? Essa fala, né, vem muito forte para que nós realmente possamos refletir e olhar para o ser espiritual que somos. Nós não somos só matéria hoje aqui, nós somos espíritos. Isso, aí eu trouxe aqui, né, até como evangelizadora, não podia deixar de trazer um recurso aqui, ó, que a gente é uma didática tão simples, mas é tão assim construtiva e tão fácil de entender o que somos aqui. Nós somos espírito, que é essa estrelinha, aqui o perispírito, que é a nossa cópia. E esse conjunto forma hoje o que somos nós aqui encarnados. E assim que a gente tem que olhar o ser espiritual, porque muitas vezes olhamos para a dor só aqui, ó, como matéria, e a gente tem a dor aqui, que já está aqui, ó, formada no meu perispírito, que está aqui dentro do meu espírito. Então, é essa reflexão. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados aflitos, porque lá no capítulo 5 do Evangelho, ele fala isso, que geralmente sempre as consequências do nosso sofrimento, das nossas aflições, são causas que nós mesmos colocamos para nós, seja nessa ou na outra vida, né? Então, iniciar aqui as nossas reflexões, de olhar para nós, dentro de nós, e acolher essa dor, né, Fê? Pensando nesse caminho que a Vivi trouxe, né, pelo Evangelho, esse sofrimento, essas aflições, elas têm uma causa, ou na vida atual, né, que hoje a gente já tem trazido alguma coisa, alguma situação que nós fazemos, e que pode virar um sofrimento com o tempo, né, e também de outras vidas, né, que a gente vai trazendo através dos tempos, né, através de todas as vivências que nós temos. Mas perceber nessa conjunção toda, o que seria que poderia estar tocando o meu espírito, né, porque nós somos aqui todos espíritos encarnados, que veio talvez de outros momentos na minha vida, de outras vidas ou nessa, né? Qual o sentimento que me tocou e que fez com que eu trouxesse através dessas muitas vivências e ainda estou com essa dor, que virou um sofrimento que me abate, né? Então, a gente chega a essa reflexão de evangelizar o nosso espírito, como nós dizemos na evangelização, trazer para a gente, poxa, por que eu estou sofrendo? Não queremos aqui trazer de uma forma assim, que seja algo simples de resolver, porque não é, né? Cada um tem a sua dor, que se tornou um sofrimento, mas perceber esse sofrimento, será que eu posso ir lá na causa, achar a causa dessa dor, para tratar ela e ela não se tornar mais tanto sofrimento e trazer ela como uma dor educativa para o meu ser? Então, é nessa reflexão que eu fiquei pensando aqui, né, Edna e Vivi? Fê, você está falando, e eu estou lembrando muito de Joana, trazendo a dor como reparação, ela nos convidando para você entender que é um momento de reparar, de ressignificar, de buscar um novo sentido. E qual é esse convite? Muitas vezes é para reformular, para criar novas estratégias, novas percepções, porque eu também posso ficar naquela dor paralisante que me impede da evolução, que me impede de até fazer um enfrentamento e enxergar uma nova realidade. Então, quando ela convida, vamos reparar, abre um novo portal.
eu acredito que é mais ou menos assim que vocês têm trabalhado na evangelização, sempre que trazem esse tema, podendo dar essa oportunidade de reflexão. Exatamente, porque assim, inclusive esse ano nós estamos estudando as leis. A dor faz parte da lei, porque é alinhamento do meu ser com a lei divina, né? É a justiça de Deus, e nós estamos submetidos a essa lei. Então, a dor é um recurso muito valioso, só que é difícil, não é fácil, porque todos nós passamos, como, né, desde a criação, como nós iniciamos aqui nosso estudo. Então, compreender essa importância dessa necessidade da dor na vida do espírito, porque a dor, ela tem que ser compreendida como um processo educativo para o meu espírito. E nós vemos que é esse o caminho, de entender como oportunidade, e ressignificar, como a Fernanda falou, né, Fê? Porque quando Jesus traz bem-aventurados os aflitos, é porque a gente já está no momento, quando a gente está passando pela aflição, por essa dor e esse sofrimento, a gente já está tendo essa oportunidade de perceber as nossas dificuldades para poder passar, né, renovar, né? Porque quando a gente não liga para o sofrimento do outro, vai fazendo várias situações que vamos fazendo uma semeadura nova, né, e às vezes não tão boa, e não enxergando o outro, né, de uma forma coerente, a gente está fazendo e não está sendo um aflito bem-aventurado, né, porque a gente só está fazendo pelo mundo, né, não estamos vendo só a superficialidade, né. Então, da gente perceber que hoje, se a gente está passando por um sofrimento, a gente tentar observar, perceber qual o sentimento que está sendo a raiz disso, né? Às vezes pode ser uma dor de uma doença, né? Um sofrimento por uma doença, pode ser também algo do meu sentimento em relação ao outro, o outro faz alguma coisa comigo, isso me dói, né? Pode ser a perda de um ente querido, como eu posso ressignificar essa dor? Então, quando a gente enxerga dessa maneira e que Jesus está ali nos auxiliando pelo Evangelho para que o fardo seja mais leve, ele está trazendo, eduque seu espírito, vamos nos educar, né? E é isso que nós pensamos, né? Tem uma situação até que a gente viu no livro do Céu e Inferno, onde tem vários, né? A Vivi traz sempre, né, Vivi? Você não quer trazer esse caso? Eu acho muito interessante aqui para a gente refletir. Lá no capítulo 7 do Céu e Inferno, dos espíritos endurecidos, né? Cada tradução chama Ângela ou Angeli, né? Eu falo Angeli, eu gosto de falar Angeli. É a história de um espírito que ela reencarnou ali, né, numa família, e ela vivia uma vida bem ali sem se relacionar com a família, ela tinha aquela alienação do pensamento, ela não queria experienciar nada, ela só queria ficar ali, sabe? Não tinha vontade, não tinha estímulo, então ela ficava estagnada, o espírito dela ficou estagnado, e não tocou nela, naquela encarnação. E ela desencarnou, e como nós sabemos, o sentimento continuou. E aí o espírito amigo foi lá conversar com ela e perguntou se ela estava arrependida. Ela falou não, ela não estava arrependida. Ela não, né? E aí ele viu que ela não se sentia feliz, não estava em sofrimento, mas ela perdeu praticamente uma existência toda, né, sem experienciar a família. E ele falou, então vamos fazer uma prece? E ela não queria fazer uma prece, não sentia vontade de fazer uma prece. Então, isso também me toca muito da gente estar, né, buscar Jesus, porque esse espírito estagnou, nem o sofrimento ela teve. E Deus estava dando oportunidade, né? Então, de ter esse despertar. Ela estava na categoria, né, dos espíritos endurecidos, né, que ela ainda não enxergava ali o que ela tinha de estar, né, despertando naquele momento para auxílio dela mesma, a oração que ela fizesse ali auxiliar os demais e a ela mesma, né.
E eu percebo muito como também um processo de adormecimento, né? Quando nós falamos muito na psicologia, essa questão de muito enfrentar situações do qual nós estamos sem perceber, sem ter essa consciência, né? O estado mesmo de adormecimento emocional, espiritual, e vai nos impedindo de dar passos maiores e até de envolver-se consigo próprio, porque o primeiro envolvimento que nós devemos ter nesse processo de evolução é conosco. Então, se eu não faço nem esse comigo, como que eu vou conseguir galgar, né, rumos maiores enquanto evolução, né? Exatamente, por isso que eu preciso me entender o meu processo, o que eu estou passando, por que não tem sentido a minha vida, ou tem sentido, por que eu estou passando por aquela dor. Então, eu preciso me conhecer, né? Para quê? Para alinhar a lei. E parece um contrassenso falar que Deus está dá dor para ter a oportunidade da mudança, mas é um processo educativo. E quando a gente consegue, né, perceber isso, é muito bonito, porque é a oportunidade redentora nossa de acolher a força do Espírito que somos. Nós temos força. Jesus não fala, né? Não falou, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dando um recurso atrás do outro para nós, ali, né? Seguir o mestre. E seguir o mestre é a força que nós vamos ter ali para passar por essa dor. Quando a gente percebe que a evangelização, né, vem para nos auxiliar nessa transformação, né? É claro que tem pessoas que vêm ali através do evangelho, né? A doutrina vai norteando aquele caminho, né? E a evangelização ainda vem com uma metodologia, né? A forma da gente também expandir mais esse entendimento da doutrina para a gente sentir realmente as nossas necessidades, porque todos nós viemos com necessidades a trabalhar para desenvolver nosso espírito e trabalhar essas dores, e também viemos com talentos, né? E esses talentos para realmente ser auxiliadores para essa transformação. Viemos também com pessoas para nos auxiliar, né? Nesse trabalho, a ambientação reencarnatória, fez um planejamento para ter essa dor, né? Às vezes a gente planeja a dor, né? Eu vou passar pela essa situação para ver se eu ainda estou sentindo, tendo esse sentimento em relação ao outro ou em relação a mim mesmo. Então, às vezes essas dificuldades a gente traz para realmente avançar, né? Realmente avançar o nosso espírito. Você ficou falando, Fê, desse processo, né, dessa preparação. Eu me lembro muito assim de André Luiz. Quando nós pegamos a série de André Luiz, nós vamos estudar, compreender o aprendizado que ele estava tendo ali, conhecendo cada setor de nosso lar. Então, eu me lembro muito assim daquele processo de conhecer como acontecia a reencarnação, a preparação para a reencarnação, né? Onde ali aqueles espíritos são preparados, né? Essas pessoas são preparadas para poderem retornar para a existência carnal, são lembradas de alguns fatores que precisam ser colocados naquele processo, naquela existência, assim, doenças que possivelmente vão acontecer, perdas, dificuldades e tudo mais. Então, como isso é tudo muito organizado, é tudo muito dentro de uma coerência, e via de regra, aceito por nós, assim, naquele momento nós ficamos até um pouco mais corajosos, né? Quando é uma prova que eu aceito, aquela prova que eu quero reencarnar, ok, né? Quando é a expiação, nós sabemos que ficamos um pouquinho mais resistente ali, muitas vezes não aceitando aquele processo. Mas, de qualquer forma, André Luiz ilustra como é feito isso dentro de uma coerência, de um preparo, de uma organização, ou seja, trazendo isso para nos alertar que nada é colocado aleatoriamente, não é colocado, né, embutido, nada está caindo aqui no colo da Edna
da Vivi ou da Fernanda por acaso. Existe uma comunhão, um sentido, um significado para isso acontecer, para cada um de nós, para cada um que está nos assistindo, embora seja muito difícil até pensar sobre isso no momento da dor, né? Até Paulo diz, né, em Coríntios 10:13, ele fala assim, que as tentações que vos acometem tiveram a medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará meios de sair dela e a força para suportar. Então, às vezes a gente se encontra ali num momento sem força, mas buscar isso porque nós podemos, né? Aquela força estranha que vem, que a gente não sabe o que é. Deus está o tempo todo com a gente. Mas tem que se fazer presente essa força, essa vontade, sentir Jesus realmente, né? Nos impulsionando ali. Leon Denis fala da vontade que é a mola propulsora. Então, também precisa de nós, né? Levanta-te. Jesus sempre falava nos milagres a ação da pessoa. Nós também temos que ter essa ação, de também ter essa vontade, porque precisa de nós. A mudança tem que vir de dentro, e nós temos essa força dentro de nós. Você me fez até lembrar, trazendo, né? André Luiz, tem uma situação, né, que ele estava no plano espiritual e fazendo essa, né, investigação, né, eu fico até imaginando ele ali, a gente, né, tentando entender um pouquinho melhor, e aí ele traz uma situação de um caso, né, que a pessoa ia encarnar, né, e ela pediu para vir com uma dificuldade na perna, né, para ela passar, porque senão se ela tivesse toda perfeita, né, a situação do corpo físico, poderia trazer problemas para ela, né? Ela não saberia, talvez, ali lidar com aquele sentimento, né? Que ainda era muito vigente do orgulho, da vaidade, né? E de uma outra pessoa que queria vir com a fealdade, né? Então, vir com alguma coisa ali que não estaria muito bem, né? O belo em evidência, né? Então, a gente planeja tudo isso, né? Se a gente tem condições de participar, tem alguns que não têm, outros têm, mas de que tudo Deus coloca da melhor forma para a gente avançar, né? Então, não há nada que esteja planejado e que a gente esteja passando que não seja conseguido passar por essas situações com êxito, né? E quando a gente tem o evangelho a nosso favor, a gente estudando, né? Então, eu acho a importância da gente sempre estar estudando, de também estar aí aplicando o evangelho, vivenciando o evangelho na nossa vida, né? Ouvi, quando você fala dessa força estranha, até falando um pouquinho do que a Fê está trazendo, a comunhão da fala de vocês duas, me fez pensar muito em analisarmos, parar mesmo para escutar essa voz interior, porque ela está trazendo um significado muito grande. Quantas vezes nós não estamos atentos à nossa intuição, à nossa voz interna? E então é importante nesse processo da dor também poder fazer essa autoescuta. Às vezes ali está o sinal, está uma saída, está uma resposta que nós precisamos tanto. Muitas vezes eu escuto na casa espírita pessoas dizerem assim: nossa, Edna, eu vim aqui tão, sei lá, desesperado, e aí eu comecei a fazer um tratamento espiritual, eu comecei a silenciar, a ficar um pouco mais calmo. Aí me veio do nada a ideia de procurar um outro médico, ou de buscar uma assistência em outro lugar, ou de conversar com uma pessoa X que me trouxe um novo despertar. Então, muitas vezes ficamos esperando, parece que o nosso mentor, ou Deus, assim, né, se pronunciar na nossa frente e dizer: minha filha, vem aqui, é assim, assim, assim. Mas não, muitas vezes ele aparece nessas interfaces. Mas para isso nós precisamos escutar essa voz, né, de repente, que vem, que me chama, né, que me traz um acalento, que me traz uma saída. Dentro dessa programação que a Fê está trazendo, que está armazenado dentro de nós tudo isso, todas essas experiências que ainda vão ser vivenciadas. E quando nós paramos para escutar, vai meio que criando, né, uma bússola,
um caminho, uma trajetória vai ficando mais claro. Mas, assim, o convite para quem está nos assistindo de poder também silenciar e escutar, senão a resposta não vem. É importante, vocês consideram que isso também é muito importante, não é? Sim, é o autoconhecimento, né, como Santo Agostinho trouxe para nós, né? A gente perceber o que esse sentimento, o que está me trazendo, né? Qual a resposta? Ou é para me paralisar? Eu estou me paralisando diante da dor? Ou eu estou colocando ação, né, para melhorar? Ou, né, sentir realmente essa dor, porque a dor todos nós vamos passar em algum momento, ou estamos passando, mas enxergar se ela estar num processo de que eu vou ficar ali, né, remoendo aquilo, né, ressignificar isso, né, para realmente ela ser uma dor educativa que nos traz uma elevação, né. Então acho que é nesse sentido. E essa dor é para nos alinhar às leis divinas, né? Porque nós viemos aqui para realmente cumprir as leis divinas. Então, quando a gente começa a perceber dessa forma, o nosso espírito fica mais pacificado diante das situações. É claro, vem uma dor, alguma coisa, opa, será que eu tenho que parar um pouco, pensar, né, ressignificar isso, né? Porque senão a gente fica, às vezes, muito atordoado e acaba não recebendo isso como uma educação, e sim como algo que vai me trazer esse sofrimento e vai tangir aí muito meu espírito, né? Olha, vamos analisar, por exemplo, isso que você nos trouxe, né? O exemplo do Céu e Inferno da Angélica. Ela estava parada, ela não queria, né? Para ela estava ali. E já esse irmão ou irmã foi até o centro espírita. Ele fez a ação. Então, ele se permitiu receber algo ali. Então, ele já começou ali. Ele mesmo vai trazendo a nós mesmos, vamos trazendo as respostas, porque ele se permitiu. A vontade ativou ali para que ele começasse a buscar recursos. E ele buscou, né? Na casa espírita, já viu que posso buscar também um auxílio médico. Então, é esse o caminho, né? Jesus não falou, a verdade nos liberta. E a verdade é o que? A lei. Então, nós temos que trazer isso. Esse alinhamento é o conhecimento, é entender que eu buscar Jesus, eu buscar essa verdade vai me libertar dessa dor, né? Não vai me trazer esse sofrimento maior. A dor, eu vou entender melhor, porque como a Fê falou, a gente vai passar pela dor, mas eu vou poder acolher, eu vou poder cuidar melhor dessa dor, dentro desse processo. Sim. E baseado nesse processo, a Joana fala muito de nos libertarmos dos atavismos, ou seja, dessas ideias que já estão impregnadas dentro de nós. Então, querendo ou não, nós vamos criando esses hábitos, até mental mesmo, de crenças que estão embutidas. Por exemplo, com relação à dor, existe uma crença, quantos de nós ainda está vibrando nessa ideia de que é um castigo, de que é uma punição, ou assim, determinada situação não tem mais jeito, determinada perda não é possível superar, determinada doença não adianta fazer mais nada. Isso são atavismos. Então, o quanto que nós ainda ficamos nesse primarismo existencial, e é muito difícil sair disso, porque baseado nas nossas histórias reencarnatórias, há quanto tempo nós estamos vibrando nessa energia, nesse pensamento, nessa força vibratória, que precisa de alguma forma ser mudada, e para isso precisamos querer se transpor, né? Sair deste lugar. Então, os atavismos também é importante para a nossa reflexão, essa história de que eu não consigo, eu não dou certo. Quantas frases, né, que nós falamos. Algo que fica denso, né? É algo que fica denso no nosso perispírito por épocas e épocas, né? Então, aí voltamos lá no planejamento reencarnatório, né? Que vamos lá, analisamos, né? Quais a temática que meu espírito veio trabalhar, né? Veio trabalhar vaidade, orgulho.
e através de qual mecanismo, né? Ah, vou usar o mecanismo da dor aqui, de uma situação ali, e aí sim, né? Esse perispírito vai começar a trabalhar a limpeza, a filtragem disso, né? Dessas dores, pela dor, né? Vai ser a filtragem, né? Então, trabalhar nosso pensamento, né? Como caminha, né? O nosso estado mental, né? E eu me fez aqui refletir também desse acolhimento da nossa dor, de entender também o nosso tempo, porque às vezes a gente quer passar de uma vez aquilo, mas a gente tem etapas. Eu lembrei, eu sempre deixo aqui, ó, mais um recurso. Essa aqui é uma semente de, a Fê já sabe, é uma semente de abacate. Por que eu trago essa semente de abacate? Para mim ela é uma referência de respeitar o tempo. Porque uma semente de abacate, ela é diferente de uma semente, por exemplo, de um morango. Não só no tamanho, no plantio. A semente do morango, ela demora de 5 a 6 meses para nascer e já florescer e dar o fruto. Essa semente de abacate demora até 5 anos, de 3 a 5 anos. São tempos diferentes. Se eu não entender e quiser que force essa semente para nascer esse abacate, que é maravilhoso, que eu adoro, não vou. Se eu não tiver paciência, ele não vai nascer, né? Eu tenho que esperar o tempo, mas para isso eu tenho que ir lá, regar devagarinho, colocar mais terrinha, ver se está precisando de um adubo, né? Já a semente do morango tem todo um cuidado, ele não pode encostar direto ali na terrinha, porque ele pode queimar o morango. Então, cada um de nós temos o nosso jeitinho, a gente também tem que respeitar esse tempo, essa dor, entender essa dor, de que forma que eu tenho que cuidar. Eu preciso ir de um médico, eu preciso de um carinho, eu preciso de uma muda, eu preciso sair, ver a natureza. Que recurso que eu preciso para acolher essa dor? Acho que esse também é um caminho muito importante. Ai, Vi, adorei. Você deixa a semente aí pertinho de você, é isso? E todas as aulas eu sempre trago, né, Fê? A gente tem aula online, e de vez em quando eu lembro, eu falei, gente, ó, a semente, a Fê já sabe, né, Fê? E percebe, ó, para ela plantar a semente, né? Quem vai plantar? Quem vai semear essa semente, né? Cuidar dessa semente. Muitas vezes a gente está na dor, e essa dor que virou um sofrimento nos abarca de pessoas para nos auxiliar. Então, às vezes, acaba virando até uma reunião de familiares que às vezes não se veem há muito tempo, ou que tem ali atritos muito fortes, mas por causa daquela dor, daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está passando tão maravilhosamente bem pelaquela dor, né? Mas é a união que ela está trazendo naquele momento, naquele projeto reencarnatório dela, né? Então, tudo tem um propósito maior para essa evolução, não só nossa, mas de uma comunidade, né? Uma família, né? E aí a importância da gente estar observando, né, esses detalhes de quando a gente está passando por isso, né? Nossa, eu lembro, você falou isso, me veio mais reflexão. Olha como é interessante. Cada vez que eu trago, ó, essa semente me traz mais reflexão. A Fê falando aqui, imagina quando essa semente brotar e nascer aquele pé de abacate, um monte de abacate. Quantas pessoas vão alimentar? Quantos exemplos que eu vou poder dar diante dessa dor que eu passei? E as pessoas se alimentarem desse exemplo, se fortalecerem desse exemplo que eu passei. Olha só que legal. Então, acho que é esse o caminho também. Eu posso ser uma referência, né? Dentro de tudo isso que eu estou passando, depois que passar, eu vou ter um outro olhar, um novo olhar ali, né? E a dor também pode ser o caminho também da caridade, né? Às vezes, dependendo do tipo de dor que você está passando, as pessoas começam a te auxiliar, ou você vai para um trabalho voluntário, né? Ou até ajudar até um familiar, e aí você percebe, puxa, a minha dor até que não é tão grande, começa a perceber que outras pessoas têm problemas ainda muito maiores ali, desafios maiores, né? Então, a dor, às vezes, também é uma forma de nos conscientizar disso e trabalhar o evangelho no dia a dia, né? Eu lembrei do livro, acho que é No Obreiros da Vida Eterna, que tem um pessoal, né, que foi receber uma mensagem de um espírito super iluminado, né? Estavam lá aguardando, e aí o espírito iluminado apareceu.
E aí as pessoas poderiam perguntar para eles, né? Era tipo uma reunião. E começaram a perguntar algumas coisas e ele abria assim um pergaminho, não sei se vocês lembram disso, abriu um pergaminho e estava lá, ele falava uma frase do Evangelho. Aí o pessoal ouvia e ficava silêncio. Aí o próximo ia perguntar, perguntava novamente lá a questão que estava passando, ele abria lá, novamente o pergaminho, outra frase do Evangelho. Então, ele trouxe ali a sabedoria para nós, que muitas vezes a gente está ali com o Evangelho na mão, com a resposta. E o Evangelho nos conduz ao quê? A caridade. É isso que tem trazido para a gente, né? A evangelização nos trabalha o nosso ser para trazer a caridade no dia a dia, né, Vi? O trabalho, servir é o caminho para a nossa construção, é o caminho para até mesmo trabalhar essas dores, sentir a dor do outro também. Isso também é um caminho. Tem uma frase que eu gosto muito, que está lá no livro do Espírito de Verdade, na lição 18, fala assim: ama e trabalha e serve. Então, acho que é esse o caminho, sabe? É servir o próximo, é amar mais, né? Sentir realmente a minha dor e a dor do outro. E com isso vai trabalhando um elemento muito, muito forte, uma virtude, né, que é a empatia. Então, assim, é uma oportunidade de nos colocarmos, o verdadeiro valor empático mesmo, de nos colocarmos no lugar do outro, não desmerecer uma dor, porque muitas vezes nós podemos estar caminhando frente a tantos estudos, conectado a tantos conceitos, né? E o quanto de humanidade eu estou conseguindo abarcar ali também. É um cuidado muito, muito sutil que quem está na caminhada, quem está, no nosso caso, na casa espírita, de repente aprendemos e acabar não deturpando esse aprendizado, né, no sentido de fazer comparações de mais ou de menos, de quem sofre mais, ou então chegarmos ao ponto de dizer, não sofre, isso não é nada, lá no Evangelho está dizendo isso e tal. Então, esse acolhimento também é extremamente importante e, é claro, é no contato com o outro, que nós vamos aprender a ser solidário, a ter reciprocidade, a aprender o que é a harmonia, a doação. E eu acho assim, meninas, trazer esse ponto da caridade também como uma questão que nos auxilia a sair desse sofrimento. Né? Estarmos no trabalho. É a fé operante, né? Porque a fé, Jesus falou, a fé ela tem que ser operante. Então, quando vem aquele pensamento característico, quando vem aquele movimento circular na minha vida, da dor, do desafio, o que eu tenho que fazer? Colocar a fé operante no meu ser, né? No meu campo mental. Então, é esse o caminho, né? De educar o meu espírito através do amor, da caridade, buscar recursos, tem tantos recursos, né, importantes, novas metas, estímulos que possa realmente mudar, né, sair que nem, né, ir como Jesus falou, né, levanta-te, cada vez que comentava com, né, vinha num milagre, levanta-te, a sua fé te curou. Então somos nós que temos que fazer esse movimento, né? E como é importante estar em comunhão, assim, unindo os dons, cada um na sua individualidade, cada um com a sua preciosidade. Quando vai para um grupo, nós vemos pelo nosso grupo aqui de estudos, né, cada uma dentro do seu entendimento, da sua particularidade, trabalhando nessa comunhão, é tão gostoso. E Jesus fez esse grande ensinamento quando colocou aquelas pessoas para estarem ali com ele, né? Cada um jeito de ser, uma maneira de expressar, uma forma de sentir, e todos fazendo a mesma trajetória, né? Cada um era a esperança do progresso do outro, né? Porque se a gente perceber o outro como um progresso para nós, né? Então, mesmo que tenha as dificuldades de relacionar e tal,
mas a gente perceber, opa, ele está me despertando alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, a importância do autoconhecimento para poder realmente enxergar o outro como a esperança do progresso. Isso a gente fala até atrás dentro da metodologia, né, Vi? Da esperança do progresso na nossa ambientação reencarnatória, né? As pessoas, os locais, o trabalho. Nossa, a doutrina espírita é uma esperança de progresso. Vocês são minha esperança de progresso, a minha família, né? Então, enxergar dessa forma. A metodologia nos ajuda muito a enxergar tudo isso, essas oportunidades, né? E a própria metodologia lá na evangelização, onde nós trabalhamos, a gente coloca muito isso. Então, a gente estimula toda a equipe, que é para toda a família, não é só para a infância, é para os jovens, para a mãezinha ali que está, né, gestante, para a melhor idade, para os pais. Então, cada um tem seu talento a despertar. Então, é isso que está acontecendo. A gente vai ter uma apresentação. Quem faz a apresentação são eles, são os evangelizandos. Então, mostrar os talentos, né? Porque isso é um estímulo, são recursos que a gente utiliza para mostrar ali, né, o valor, né, de auxiliar o próximo, né, de estar trazendo ali uma caridade. Então, o relacionar, que é o que a Fê falou, da esperança do progresso, esse relacionar, né, estar com o outro, é uma esperança de progresso realmente. E para quem está chegando agora, ou para quem ainda não conhece o trabalho da evangelização, conta um pouquinho dessa metodologia, assim, no sentido de poder contar, vocês estão contando, né, o tempo todo, mas assim, falar um pouquinho do professor, não é, que é o método que é utilizado, porque talvez tenha pessoas que estão nos acompanhando aí que ainda não tem ideia de como isso pode ser aplicado frente à evangelização. Então, nós temos um cronograma, né? Nós fazemos um cronograma único na nossa casa, onde todos falamos dentro da linguagem de cada sala. E por que nós não temos aulas prontas? Nós não temos, porque nós analisamos as necessidades de cada um, de cada evangelizando, de cada sala. Então, não existe aula pronta na metodologia. A gente monta de acordo ali, né? Às vezes nós montamos a aula e chega lá, já muda todo o assunto, né, Fê? Porque é necessidade daquela turma, daquele momento, e a gente vê que nós nos preparamos para aquele assunto, então está tudo certo. E isso a gente vê que a cada dia está estimulando mais. Isso por quê? Porque a metodologia faz com que nós colocamos o conhecimento do Evangelho de Jesus, fazemos refletir para acionar a consciência onde está a lei, e assim trazer lucidez para aquele espírito, mesmo sendo crianças, porque as crianças são espíritos, como a gente falou aqui agora há pouco, espíritos, né? Então, tem bagagens, olhar para essas bagagens, porque o esquecimento do passado nos traz essa bênção, mas o sentimento está ali, arraigado, muitas vezes, cristalizado. Identificar esse sentimento na evangelização é fundamental para trabalhar em cada espírito, com amor, com acolhimento e com lucidez desse espírito, para poder enxergar, né, essa dor, seja esse desafio, esse sentimento que está ali, a ser trabalhado. Então, a Fê, ela que fica com os pequenininhos, né, Fê? E os pequenininhos têm muita coisa ali, a gente pensa que não entende tudo, né, Fê? Exatamente. De pequenininho que nós podemos estar auxiliando, assim, acredito mais, né, porque eles estão ali ainda abertos para essa mudança do espírito deles, né? Imagine, eles vêm com as suas dificuldades, seus talentos também, as suas necessidades, né, da modificação ali do quadro espiritual deles, né? Vem com seus pais também, que também tem algo a trabalhar com eles, né? Então, a gente auxilia através do tema da aula, a gente vai estudando na semana e pensando, eu tenho tal evangelizando, e cada um eu vou despertar de uma forma
né, diferente. E chegando lá, observando o comportamento de cada um, a gente vai trazendo aquele tema, mas aplicado às necessidades dele, e usando os recursos da metodologia, né, que é a arte, a música, o teatrinho, né, nossa, são a reflexão, a palavra, então tudo isso nós utilizamos durante as aulas. E os pais, né, também têm esse tema dentro do grupo dos pais, mas numa abordagem para eles de como trabalhar com os seus filhos, né? E quando voltam para casa, né, a gente tem esse objetivo, né, de que eles voltem para casa pensando, refletindo sobre aqueles temas ali em família, né, durante a semana. Então, aplicando realmente, trazendo a aplicação do evangelho para o dia a dia do seu lar, né? E aí é por isso que eu trago recursos aqui, ó, porque eu falei, eu não resisto aqui. É arte, é natureza, aqui é assim, né? O tempo todo, porque é isso que faz refletir o ser. A gente tem que sentir, né? Tem que tocar o meu ser. Então, aí é em todas as fases existenciais. Por isso que a evangelização não tem tempo, não tem início, fim, é assim, o bebê está no ventre, vamos para a evangelização. Então, fica o convite para todos, aos sábados, das 9 às 10h30, serão muito bem-vindos na nossa família, e sempre estaremos de braços abertos para receber todos. E quantas pessoas, né, que estão ali sempre participando, chegam por conta de dor mesmo, sofrimento, disso tudo que nós estamos falando hoje. E ali encontram aquele lugar, aquele acolhimento, aquele processo de transformação que vai acontecer de uma maneira muito gradativa. E é muito bonito também poder falar que agora nós temos lá o coral acontecendo, né, usando os recursos da música, da arte, nos seus respectivos, né, mais amplos sentidos ali que dá para ser abordado. E é divino poder perceber a transformação de muitos que ali chegam, porque a casa espírita também se abre para esse envolvimento mais profundo, que às vezes não é possível acontecer num dia de assistir palestra, aquele processo mais rápido, ele forma uma comunhão, uma amplitude desse processo acontecendo. É muito legal, né? E assim, os espíritos nos trazem evoluídos através de tantas psicografias a importância da arte, a importância desse olhar interno, dessa intuição, né, que vai aflorando cada vez mais. É um estímulo para todo mundo, né? E une, traz disciplina, traz união, respeito, amor em grupo. Lembrando que não só os evangelizandos, nós evangelizadores também somos evangelizados, né Fernanda? Inclusive, nós temos um projeto do teatro na evangelização que trabalhamos nós, evangelizadores, para nós, equipe. E a cada dia a gente vê que realmente vai trabalhando muito bem a união, sabe? Essa troca que é muito edificante. Então, é realmente ali uma família, porque é o relacionar, que é o que Jesus falou. Como você trouxe muito bem, famílias, vamos nós, né? Na casa espírita, com essa aflição, com essa dor, com esse sofrimento. Mas Jesus não fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a gente busca e a gente encontra o consolo realmente, né? Dessa vivência, a gente tem essa certeza que teremos esse amparo, né? De Jesus, da espiritualidade, e também, né, de toda uma equipe aí, dessa troca da esperança do progresso, como a Fernanda falou. Eu ainda fico pensando, meninas, assim, que o quanto estar consciente é se abrir para essas inúmeras possibilidades. Pensando nesse adormecimento que nós passamos, né, diante da dor, da angústia, às vezes até esse ímpeto de ficar quietinho, como você trouxe o exemplo lá, de não interagir. E quando nós começamos a buscar, até para que não aconteçam descompensações de todas as ordens,
porque motivo de sofrimento também está muito ligado aos exageros que nós podemos ter, enquanto alívio de dor. Então, infelizmente, muitos acabam saindo para soluções mais rápidas, mais instantâneas, e aí nós vemos, infelizmente, muitos irmãos perdidos, né, com abuso de todas as ordens. Quando nós pensamos também, não é só abuso de álcool, de drogas, mas também uma alimentação desregrada, um excesso de trabalho, um excesso de irritação, de descompromisso com a própria existência. Então, é sempre importante também, quando falarmos em sofrimento, trazer essas descompensações que acontecem, porque esse olhar que nós estamos trazendo da casa espírita, da evangelização, ele nos puxa para nos reconectarmos com a nossa realidade. Mas existe também esses desalinhos que aí nos afastam mais e mais e mais, vai ficando muito mais difícil essa retomada para esse ser integral que nós somos, né? Eu tenho uma fala, né, de um dos livros da Alzira, que fala assim, que a humanidade está passando por um momento de grandes dores, e não compreender a força do amor do Cristo e o distanciamento da fé, da comunhão divina com Deus, para sanar, procurar alegrar-se, sustentar e alimentar nas questões do mundo, que é o que muitas vezes o que tem acontecido, se sustentando nas questões do mundo, né, em coisas rasas, coisas materiais, que é o que você trouxe aí. Então, aí acaba trazendo esse conflito existencial, porque eu não consigo compreender, né, o verdadeiro sentido do viver, né, de estar aqui. E aí eu tomo a dor como aqui nessa parte rasa da matéria e busco material para me compensar. E aí não consigo entender, né, melhor, educar realmente, né, nesse processo, educar meu espírito. Tem um dos livros da Alzira, que você até citou, né, e ela puxa o livro lá da Boa Nova, do Humberto de Campos, e traz bem assim, ó, o abandono dos trabalhos divinos para viver ao sabor dos caprichos é a causa do sofrimento da humanidade, né? Então, é isso, a gente acaba deixando o trabalho divino, o que a gente veio para trabalhar aqui, o nosso espírito, a trazer para a humanidade, né, a melhora, o auxílio ao outro, e acaba caindo, né, nesses exageros que você bem disse, né? Então, a gente observar o que nós, né, que é para nós que a gente está aqui. Eu estou estudando para mim, a Vivi para ela, você, né, e cada um que está aí assistindo também, observar dentro de si o que você tem trazido muito do externo, ou que você está trazendo muito para o seu interno. Do seu interno, o que você pode trazer para o mundo do melhor, né? Então, acho que talvez essa seja a mensagem que Jesus quer trazer para nós. O que de talento que você tem aí, que você pode crescer e trazer para o outro e auxiliar esse trabalho divino, né? E aí, assim, sair dessa dificuldade que hoje existe na humanidade, né? Que são os exageros, né? É uma questão muito forte, porque hoje buscam muito o ter, não o ser. Então, hoje, refletir hoje, né? Fica aí até uma questão para nós, como a Fê falou. Será o que eu tenho buscado mais? Ter ou ser? Ter não é só no sentido do material, é ter aquela pessoa que eu quero de qualquer jeito, ou eu quero do meu jeito, aquela situação, né? Será? É esse ter? Ou eu preciso ser? O que eu preciso ser? Então, compreender, isso me traz dores. Isso pode me trazer dores. Então, é compreender esse processo, que esse processo também é um materialismo ressaltado dentro de mim. Porque é o meu ser ali que está gritando para aquele momento. Eu não estou entendendo o ser espiritual. Eu não estou acolhendo o tempo do outro. Eu não estou acolhendo aquela ação que está acontecendo para o meu aprendizado. Então, tudo isso é um processo. Mas não é fácil. A gente está falando aqui, parece ser tão fácil. E às vezes a gente pensa que o materialismo, né, é algo da matéria, né, é algo
que você pode estar ali pegando, né? Mas o materialismo também é aqueles sentimentos doentes que nós temos, né? Que acaba nos trazendo para a matéria. Então, perceber isso também, né? Lá no Evangelho, vocês citaram o capítulo 5, lá fala, né, que nem o poder, nem a juventude, né, e nem poder, juventude e riqueza, né? E nem a junção dessas três coisas vão nos trazer a felicidade. Então, muitas vezes, essa questão desse apego também, a não aceitação das etapas da vida pode ser um sofrimento, a não aceitação, por exemplo, de que os anos passam, de que os filhos crescem, tudo isso são questões de apego, né? O poder, o cargo, o que é mais importante? Eu ter aquele nome no meu cargo, no cargo que eu acabo tendo socialmente, ou aquilo que eu faço, as minhas ações, né? As minhas realizações. Então, estar atento a tudo isso. É boa essa lembrança de vocês, que às vezes nós pensamos só na matéria, né, nas coisas, e é muito mais amplo esse apego. Exatamente. Então, é entender realmente nesse autoconhecimento, entender o que está me pegando, o que está me causando dor. Né? Porque a dor ela pode começar até de uma coisinha pequena e aquilo crescendo a cada dia. Mas sou eu que vou potencializando essa dor. Então, eu preciso entender, compreender da onde é a raiz, como nós falamos, né, aqui no início, a Fê até comentou um pouquinho, e começar a buscar essa saída, né, esse recurso maior de que são coisas rasas, como você falou. Hoje a gente vê muito isso, né? Poder, beleza, porque poder, as redes sociais mostram muito isso, né? O que não é verdadeiro, tudo a beleza externa, o que eu estou fazendo, mas às vezes não é verdadeiro dentro de mim. Então é isso que tem que buscar, esse equilíbrio, essa verdade dentro de mim, a verdade dessa paz dentro de mim. Que eu tenho semeado, né, Vi? O que eu tenho semeado para o mundo? Para mim mesmo, né? Porque quando eu começo a semear algo que é bom, vai me trazer um benefício. E não que a gente queira uma troca, mas que esse benefício que vai trazer para mim é quando eu estou ali trabalhando com o outro, né? Então, perceber o que eu estou cultivando, né? Que nem a sementinha que a Vivi trouxe nos tempos de cada semente. O nosso tempo, às vezes a gente está ali endurecido, né, com aquela dificuldade, mas chega um momento que a gente desperta e entende, puxa, por que eu interpretei dessa forma isso? Agora eu vou começar a ter mais consciência, buscar um autoconhecimento, né? E aí sim começar a fazer uma nova trajetória, né? Como o Chico disse, né? Não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um novo recomeço, né, para um novo futuro, né? Então, a gente traz esse sentido. Às vezes a plantinha, já que vocês usam muito o recurso da natureza, eu adoro as plantinhas, às vezes ela está te implorando para você tirar daquele lugar. Ali ela não está respirando bem, ali não está adequado. Aí você não precisa fazer todo um processo, às vezes é só colocar num outro canto e perceber que resposta que ela vai te dar. Mas isso requer tempo, requer esse potencial de escuta, dessa observação. Puxa vida, ela não está feliz aqui. Hoje mesmo eu fiz com uma que estava linda, ela estava num lugar super bonitinho aqui em casa, mas ela não estava feliz. Então, o que é importante? Ela continuar ali porque estava bonitinho, mas ela não estava bem. A cor da folha já mostrou. Retirei, coloquei no outro, estou esperando. Vou ter que ter paciência para perceber se ela vai se adaptar ali no outro lugar onde tem uma claridade diferente. Enfim, assim somos nós. Às vezes é só uma questão de adequação, né? Porque também corremos esse risco de achar, puxa, não estou dando certo, está tudo errado. Não, às vezes é uma adequação. E todo esse processo é tão bonito, né? Todo esse processo de você mudar e ter um novo olhar para aquele cantinho que a plantinha está, de ver o crescimento. Às vezes a gente quer, não vejo a hora de estar
não tá enorme aquela árvore, mas olha que bonito, aquele brotinho saindo, crescendo aquela folhinha. Cada fase é importante, né? E a gente tem que estar vibrando da cada conquista que a gente vai traçando ali, né? Sentindo, para realmente acolher essa dor, porque esse é o objetivo, a gente entender, acolher e ser um processo educativo para o meu espírito. Sim. E é interessante, porque quando nós começamos a falar sobre esse tema, nós falamos assim, nossa, é um tema, né, denso, pesado, pertinente a cada um de nós, vai nos trazer inúmeras reflexões, mas vê, com esse amparo, nós trouxemos professor Eurípides, Joana, Jesus, Kardec, assim, vai dando para trazer essa expressão, esse entendimento, e não é que a dor deixa de existir, mas a gente consegue olhar para esse lugar com acolhimento. Então, a gente é sempre amparado, né? Nós estamos sendo amparados. Nós temos aí o nosso protetor que está sempre conosco, e nos momentos que a gente realmente observa, né? Tem esse olhar para nós mesmos nesse momento de dor, a gente faz uma oração, a gente tem esse amparo, né? Que lindo, maravilhoso, que possamos deixar essa mensagem de luz para todos aqueles que estão nos acompanhando, dizer que nós estamos juntos nessa mistura de emoções, de sentimentos, e que juntos nós somos mais fortes, com certeza. Então, de mãozinhas dadas diante de tanta claridade que se faz presente nessa tarde, que essa mensagem chegue a cada um como um acolhimento, um bálsamo, uma ideia, uma sugestão, uma intuição para o processo seguindo adiante. Isso aí. E lembrar sempre, né, que eu não preciso passar uma dor sozinha. Eu preciso, muitas vezes, buscar uma ajuda, né, um ouvido, alguém para me ouvir, né? Nunca sofra, porque o sofrimento é uma escolha. Passar pela dor, muitas vezes a gente tem que passar, mas busque um auxílio, busque Jesus, busque uma pessoa que possa te acolher, busque a natureza, porque vai ter um amparo, com certeza. Certamente. Tem vários recursos, né, a nosso dispor, né? É isso, que incrível. Agradecemos imensamente por podermos trazer essa iluminação, que Deus nos permita mais encontros, minhas amigas queridas, que bom estar com vocês nessa caminhada. Nós que agradecemos, e agradecemos a oportunidade. Agradecemos muito. Que assim seja. Mais encontros, então. Um grande abraço a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada. Abraço a todos. Até breve.